Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Diz o dicionário ou a Wikipédia, já não sei bem onde é que encontrei a definição, que um plano de parto é um documento escrito pela grávida e acompanhante que deve refletir os seus desejos e expectativas para o momento do parto. Um documento, acrescenta-se, que deve servir de guia para os profissionais de saúde que assistem a grávida no bloco de partos. Parece simples, não é, Teresa? Graças nos dias de hoje, acho que nada é simples. Tu já devias saber disso. Pois é verdade. Olá, estamos de novo as duas. Eu sou a Graça Rosendo, ela é a Teresa O'Neill, para vos apresentar mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Bem-vindos! Bebê caminho. Teresa, é claro que eu sei que este não é um tema simples, foi mesmo só para início de conversa. Não é simples nem fácil. E porquê? Bom, talvez a nossa convidada de hoje nos possa ajudar a perceber. Olá, Hélia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez para estar no podcast sobre gravidez e parto. Obrigada eu, Teresa. Obrigada eu, Graça. Às duas, logo de Às seguida. duas. Muito bem, Vocês sabem que eu adoro vir cá. Muito bem. Ainda bem. Temos aqui Que bom! uma convidada fiel. Plano de parto, uma coisa cada vez mais importante, é só uma moda? Acho que é uma evolução. A resposta politicamente correta. Muito bem, doutora Hélia. Bom, eu estou com tanta vontade de começar a fazer-lhe perguntas que nem a apresentei. Nós já a conhecemos bem. Muitos dos nossos seguidores do podcast Bebê a Caminho também já a conhecem. A nossa convidada de hoje é Hélia Fernandes, especialista em ginecologia e obstetrícia e coordenadora da maternidade do Hospital da Luz de Lisboa, já agora a maior do país. Agora sim, já pode responder. Hélia, então, plano de partos é mesmo importante numa gravidez para a grávida e para o seu acompanhante ou então é apenas uma moda? Já percebemos que é uma evolução, mas em todas as evoluções há um pé atrás, dois à frente. É isso mesmo. Então em que estamos? Eu acho que o plano de parto pode ser algo extremamente importante, principalmente se isso fizer a grávida sentir-se mais segura. Não acho que seja para todas as grávidas, não é uma necessidade para todas as grávidas, mas para algumas delas que gostam de ter um controle mais formal, digamos assim, de todas as situações, pode ser uma ajuda para que elas cheguem ao dia do parto com maior tranquilidade. Esse plano de parto também pode ser uma maneira de, quando elas encontram uma equipa que lhes vai fazer o parto, que não conhecem, com quem nunca falaram, de dizer, ok, estão aqui as minhas preferências. Os seus, enfim, os obstetras de uma maneira geral, as equipas nas maternidades no nosso país já estão relativamente adaptadas a esta evolução. Qual é que é a sua sensibilidade em relação a isto? Eu acho que as equipas estão adaptadas e receptivas para os planos de parto. Eu acho que o difícil é o que às vezes está escrito nos planos de parto e a maneira como isso interfere com o que nós queremos dar às pessoas de bem. Ok. Eu acho que podíamos voltar um bocadinho atrás e para as grávidas que ainda não tiveram filhos, o que é realmente um plano de parto? Sim, em que é que boa ideia. consiste? É um plano de preferências, é um plano de desejos que as pessoas querem para o dia do parto. E que corre diferentes áreas, umas menos clínicas e umas mais clínicas. E é claro que as menos clínicas são muito fáceis de perceber, é o ambiente, é a mobilidade, é a própria roupa com que vou estar e que me faz sentir confortável. Pronto. E depois há uma série de coisas que vem nesse plano de parto de preferências. Eu prefiro um parto vaginal, eu prefiro não ter uma cesariana, eu prefiro ter um parto vaginal sem episiotomia, ou prefiro ter uma laqueação mais tardia do cordão. Enfim, são uma série de coisas que as pessoas dizem para o seu trabalho de parto e para o seu parto. E uma é quase como história, uma carta de intenções, certo? De desejos, não é de intenções, porque no fundo o plano de parto, o que está a pedir à equipa que o recebe é que cumpram, entre aspas, de um modo a que não comprometam, obviamente, nem a saúde da mãe nem do bebê, mas que cumpram aqueles desejos. Há uma história neste plano de parto, como é que isto começou? Enfim, eu já fui mãe há bastantes anos e não
Nem me ocorreria fazer alguma coisa desse género, no fundo, dizer ao médico: olha, tenho que fazer isto, ou deve fazer aquilo, ou eu não quero que faça isto, sei lá o que é que vai acontecer. Era assim que eu pensava. Admito que não pensava com a visão global, posso admitir isso. Mas há uma história desta. Deve haver. Deve haver, obviamente. O que eu acho é que ao longo dos últimos Ou tempos. melhor, porque é que se sentiu necessidade de começar a fazer Eu isso? acho que é um bocadinho isso. Acho que as pessoas nos últimos tempos, ou nos últimos anos, Muita informação. ou na última década, tiveram primeiro acesso a uma série de informação que antigamente não estava disponível, ou seja, nem toda a gente tinha livros de medicina em casa, agora toda a gente tem o Google. Pronto. Ok. E portanto, a informação realmente muda as pessoas. E depois, porque as pessoas sentiram também elas uma necessidade, isto é a minha perspectiva, no fundo, de intervir mais nos seus cuidados, de partilhar com os médicos algumas escolhas. O que, obviamente, não foi fácil para a classe médica, e nós podemos falar um bocadinho mais disso, mas um médico que passou toda a vida a estudar e que, no fundo, aprendeu a fazer o bem e não fazer mal. E sente que aquela é a sua competência major, não é? E que nunca teve qualquer intenção, e aqui estou a falar da generalidade dos médicos, porque obviamente há sempre casos e há sempre os extremos, como é óbvio, mas que nunca teve uma... E as coisas podem acontecer. Exatamente, de uma tal e maneira qual. inesperada. Mas nunca teve uma intenção de que o procedimento que ele estava a fazer fosse mau para aquela pessoa. Era mesmo aquilo em que ele acreditava. E de repente começou a receber planos de parto a dizer: não quero isto, não quero aquilo, não quero isto. E pensa: mas porquê? Não é? E depois eu acho que aqui em Portugal o grande boom dos planos de parto esteve muito ligado a uma parte dos mídia da violência obstétrica e como é que vamos combater essa violência obstétrica. E aqui também temos que discutir o que é violência obstétrica, não é? É uma expressão um bocadinho agressiva, pensando Não, que horrorosa. não é suposto os médicos estarem aqui a É isso fazer, mesmo. violentar, Ou seja, a darem-nos umas pauladas para Eu sei, mas nós ficarmos mais doentes. este caminho foi um caminho muito duro, porque se por um lado os médicos eram atacados de ser violentos porque faziam uma episiotomia, ou porque faziam um fórceps, ou porque faziam uma cesariana, ou porque a enfermeira dizia faça força, quer dizer, se por um lado isto, depois, ou seja, depois começámos a receber os tais planos de parto. Portanto, isto foi também muito duro para os profissionais de saúde dos blocos de parto. Foi preciso também crescer, foi preciso perceber que a sociedade está a mudar. Sim, temos que fazer aqui um disclaimer. Eu acredito que haja situações em que houve senhoras que passaram por coisas mais complicadas, em que sofreram, mas isso, enfim. Claro que sim, claro que sim. A vida é assim, não é? Claro que um pouco sim. assim. E se há coisas que se devem evitar, obviamente temos de as evitar. E quando nos falam na humanização do trabalho de parto, sim, isso pode ser tudo e pode ser embora quase essa nada. possa não ser a nossa realidade, porque obviamente que tudo o que nós queremos é dar o melhor e tornar aquele momento o mais bonito possível, não é? E portanto, quando alguém chegava ao pé de mim e me dizia: doutora, porque eu quero um parto humanizado, eu pensava: mais do que eu faço? Pronto. Eu pensava, mas na realidade isto não é igual em todo o lado, não é? Todos nós sabemos como é que eram os partos há 20 anos atrás, e quem é que os faziam, e mesmo como é que as mulheres eram tratadas. E todos nós sabemos que havia mulheres que ouviam: agora estás a gritar, mas quando foi para fazer... Isto é um horror. Mas Horrível. isto era dito, não é? E portanto... E há 20 anos não foi assim há tanto tempo. Exatamente. E portanto, obviamente que teve que haver um crescimento e uma evolução das coisas. Acho que neste momento já todos temos maturidade suficiente para conseguir que os planos de parto sejam uma coisa, digamos assim, não é tranquila, mas que sejam algo
que possa ser realmente uma integrado neste uma- processo. exatamente, uma integração dentro daquilo exato. que nós queremos dar e daquilo que as pessoas querem receber. Exatamente. Mas ainda estamos nesse caminho. Bom, vamos começar a ser práticos nesta nossa conversa e vamos pedir à Hélia que nos diga. E não temos a tarde toda. Não temos, nem amanhã, nem à tarde, enfim, infelizmente. Mas um guião genérico é que deve ter um plano de partos na sua perspectiva, como obstetra, enfim, faz partos todos os dias, recebe planos de parto, estava-nos a dizer isso antes de ligarmos os microfones, recebe planos de partos todos os dias. O que é que deve genericamente ter um plano de parto que para si faça sentido? Possivelmente depende da relação entre quem vai ter o bebê e o médico, Sim, não é? isso é uma pergunta muito difícil para um obstetra, não é? Ou seja, porque na realidade eu não preciso que o plano de parto tenha nada, não é? E portanto Ok. eu acho que a minha resposta é: o plano de parto deve conter tudo aquilo que possa tranquilizar a mulher, a grávida, ou tudo aquilo que sejam pequenos ou grandes desejos dela. Pronto, acho que é isso. Ou seja, quer um ambiente calmo. Muito bem. Quer ter música. Muito bem. Ou seja, esses são o tipo de coisas que num hospital como o nosso não tem qualquer problema. As grávidas vão estar em trabalho de parto no seu próprio quarto, com a sua própria casa de banho, com o seu próprio acompanhante lá, e podem até decorar o quarto se quiserem. Querem ter música, querem ter velinhas não verdadeiras, querem ter, não é? Ou não se seja, pode. não se pode nos hospitais. Mas, e portanto, o ambiente, não é? Os planos de parto começam sempre, quase todos eles, por descrever o ambiente. E o ambiente realmente é o que a grávida quiser. Há grávidas que gostam de ter luzes, não é? Eu gosto de estar na penumbra, não é? Portanto, essa parte são realmente os pequenos desejos que nós facilmente cumprimos. Mas Que fazem sentido quando estamos em a termos falar de do conforto. trabalho de parto, Fazem porque desse momento que é... Fazem total sentido, porque o conforto é uma coisa importante, não é? Se nós estivermos em trabalho de parto... Não é só para uma grávida nem trabalho de parto, é para Não, todos mas os doentes, percebam que se nós estivermos em trabalho de parto ou se estivermos doentes, é claro que no trabalho de parto nós não estamos doentes, não é nada disso. Exato, mas exato. estamos muitas vezes para um acontecimento que nós desconhecemos. Um bocadinho ansiosos, Não é? Sim. Portanto, um ambiente que seja confortável à grávida. Isto é espetacular, isto está tudo mais do que Hélia, provado. então deixa-me fazer a pergunta de outra maneira. Dos planos de parto que tem recebido, tem ideia, isto não deve implicar nenhum juízo de valor. Meramente, é mera informação que a Hélia recebe e que eu quero que nos transmita. Dá para perceber que as pessoas sabem o que estão a pedir quando, por exemplo, pedem mais do que o conforto ou a qualidade do ambiente. Eu estou a lembrar-me de um plano de partos que me falaram e que existe, que existiu e foi entregue a um obstetra, pedindo que o cordão umbilical ficasse a pulsar até ao fim e ao mesmo tempo, em contrapartida, ao casal trazia um kit de colheita de células estaminais. Isto é uma contradição. Mais ou menos, sim. Mais ou menos? Sim. Não, Ou não? é uma total contradição. Portanto, se quer recolher células estaminais do cordão umbilical, ele tem Eu acho que tem que haver uma intervenção, não pode ficar a pulsar até obviamente que não há nenhum plano de parto que eu receba que eu não tenha que o discutir e explicar algumas coisas. E, portanto, eu acho que isso a culpa é nossa médica, porque nós trabalhamos tanto, corremos tanto, fazemos tanto, que não temos tempo para disponibilizar informação realmente boa e bem explicada nas redes, embora alguns colegas tentem fazê-lo, mas na realidade não há um sítio onde a gente possa ir lá e falar com linguagem acessível, não é? Porque uma coisa é eu ir ler as recomendações da ACOG, que é o Colégio Americano da Obstetrícia, outra coisa é uma pessoa que não percebe nada da obstetrícia e ler aquelas mesmas recomendações, não é? Porque eu vou lê-las com o entendimento do que é que se calhar eles querem dizer e não taxativamente. E no fundo sente que o seu dever deveria ser também traduzir isso para uma linguagem. E realmente... Teresa, temos trabalho aqui para fazer. Não. Por isso é que eu acho que, ou seja, é imprescindível que estes planos de parto sejam discutidos com o médico. Agora,
às vezes uma consulta não chega, percebem? E, portanto, quando nos chegam os planos de parto... Além de que a situação mais comum é das grávidas nem saberem quem é que lhes vai fazer o parto. Não aqui, no nosso- não no na nosso nossa hospital, instituição, mas como é óbvio. Estamos a falar um bocadinho para toda a gente. Estamos, mas sim, mas é isso. Agora, vocês vejam o que é que aparece em todos os planos de parto: o cordão. Querem deixar, quer que só faça a laqueação do cordão após o cordão a deixar de pulsar. E a primeira pergunta que eu faço é: porquê? Porquê? Existe pergunto- evidência sobre isso? Exatamente. Qual é a vantagem? Eu pergunto à minha grávida porquê que quer isso. E ela, porque leu numa série de planos de parto que apanhou na internet, uns muito bem feitos, outros mais ou menos, mas aquilo é uma conjunção dos seus desejos e muitas delas até fazem preparação para o parto. Só há evidência clínica de que de benefícios para o recém-nascido se nós se nós adiarmos a laqueação do cordão entre 30 segundos a 1 minuto. A partir daí, nós estamos a aumentar riscos. Está bem? Riscos para o bebê, riscos para a mãe. E, portanto, porquê que eu hei de correr um risco, não é? Sim, Mas como claro, médica não deve, exatamente. mas eu tenho que explicar isto à grávida. Quais são os benefícios de uma laqueação tardia do cordão, porque é que ela não deverá ultrapassar Os riscos, sim. os 60 segundos, não é? Que mesmo assim estamos a ter algum risco, mas que os benefícios são maiores. Mas lá está, cada itemzinho destas coisas do plano de parto podem dar para um podcast quase que inteiro. Ou seja, a medicina é realmente... Há muitos estudos, há muitas coisas. Outra coisa que frequentemente aparece nos planos de parto é: não quero fórceps, não quero ventosas. Ok, mas quero um parto vaginal. Quero, mas só se for normal. Muito bem. Há uma fase do parto, há uma fase digamos, Da expulsão. da expulsão, da quase saída do bebê, em que eu não posso voltar para trás. Ou seja, eu não posso estar num parto eutóxico, normal, vaginal, e de repente ter sinais de sofrimento fetal, e ter que abreviar esse trabalho de parto e dizer: olha, vou ter que lhe aplicar um fórceps a uma ventosa, mas eu prefiro uma cesariana, então. Mas não dá para ter uma cesariana. E as pessoas têm que perceber que há uma altura em que nós não podemos voltar para trás. Mas as pessoas não sabem isso, acham que nós temos 3 partes: ventosas, fórceps, partes normais ou cesarianas, e pronto. Mas as coisas não funcionam assim. Eu quero parir na posição que me for mais confortável. Claro que sim. Dentro daquelas que nós não estamos a correr riscos. E aqui, imagina, eu tenho uma grávida que resolve ter o bebê na posição de 4 apoios, que é, no fundo, mãos De gatas. É uma espécie, Uma espécie. de gatas, pronto. Ok, tudo bem. Imaginem até que os médicos não se importavam, a senhora enfermeira está a fazer o parto, não se importa, e imaginem que está disposta, e reparem o que é isto, em dezenas e centenas de partos em que as nossas costas vão dar... Vão sofrer, sofrer. exatamente. Pronto, ok. Mas imaginem que está tudo bem. E imaginem que sai a cabeça e não saem os ombros. E nós temos uma distócia de ombros. Que manobras é que eu faço Naquela posição. naquela posição? Ou seja, eu vou perder tempo em pôr numa marquesa, porque eu não posso fazer isto no chão, certo? Eu vou perder Mas isso não tempo. arrisca a vida do bebê. Arrisca. E, portanto, para nós, isto é um risco que não compensa. Para nós médicos. Percebem? Ou seja, não há nada que seja isento de risco. E não é previsível aquilo que acontece no momento do parto. Pode Não estar é tudo bem e de repente... É isso mesmo, é isso mesmo. Ok, E já portanto, percebi. eu quando recebo um plano de partos que seja no fundo um plano de intenções, mas em que as pessoas tenham plena noção de que as coisas não são previsíveis, Sim. que são mutáveis, Que aquilo é mesmo uma carta de intenções ou de uma É- manifestação de é vontade, isso, não é- uma coisa em definitivo. tal é e isso. coisa. Ok. Ou seja, esses planos de parto, muitos deles até são super agradáveis de ler, perceber essas coisas. Agora, quando eu recebo um plano de partos com não quero. Ok. Depois, Mas será que estes planos de parto, na verdade, não são um apelo das grávidas a conversem connosco? Conversem connosco.
Eu percebo que falta tempo também, mas se calhar é essa a mensagem, não? Se calhar é um bocadinho essa a mensagem, embora Claro que há fundamentalismos, há extremos Claro, sempre, claro, em tudo claro. há extremos, de um Mas lado e do outro. eu acho que a maior parte de nós conversa com as suas grávidas. E portanto, e se calhar as grávidas têm que realmente expor logo estas dúvidas e os medos, não é? Há sempre o medo, desculpa, há sempre o medo, há o medo da dor, ou não, não é? Neste momento há grávidas que querem tentar ter um parto sem epidural, sem medidas Portanto, sentido a dor. farmacológicas, e estão completamente no seu direito, e eu acho sinceramente que nós devemos ajudá-las nesse caminho. Só que isto também depois tem uma outra parte da moeda, digamos assim, que é quando uma grávida me apresenta um plano de parto muito naturalista, e aqui estou a usar a palavra naturalista de uma maneira super confortável, está bem? Ou seja, em que não quer nada, não quer nenhum tipo de intervenções, não quer absolutamente nada, não quer toques a não ser que seja a pedido dela ou que haja uma necessidade, está tudo ok, eu aceito isso. E eu sei à partida, porque a primeira vez que toquei, percebi logo, isto vai ser uma cesariana, não é? E eu sei que essa grávida não está minimamente preparada para que eu lhe diga que isto vai ser uma cesariana, porque o que ela quer é um parto vaginal. E antigamente nós não fazíamos isso, nós tocávamos as grávidas antes do parto e dizia, olha, a apresentação está alta, a sua bacia, este bebê parece um bocadinho grande para a sua bacia, acho que devemos tentar sempre uma tentativa de parto vaginal, porque eu às vezes engano-me, pronto, mas quando percebíamos nesse trabalho de parto que as coisas não estavam a encaminhar-se para um trabalho de parto vaginal, facilmente chegávamos ao pé da grávida e dizíamos, olha, realmente, a dilatação não está a acontecer, a cabecinha não está a descer. Agora, temos alguma dificuldade em ter este tipo de discurso porque temos sempre um certo receio de sermos mal interpretados, não é? O que ele quer é fazer-me uma cesariana. Isso ao mesmo tempo é arriscado, quer dizer, quando os próprios médicos têm receio de intervir, não é? O que ele quer é ir-se embora mais cedo. No nosso caso, estamos cá. E pronto, isto vai é só para... Enfim, os extremos hão de voltar ao ponto certo. Não, sim, acho que sim. Eu acho que acho que as coisas vão chegar a um equilíbrio. Vão chegar a um equilíbrio em que as vontades e os desejos vão estar na mesma linha, no mesmo comprimento de onda que a parte clínica. Acho que é um bocadinho isso. Muito bem. Já nos disse que é importante o plano de partos ser, ou pelo menos haver conversa, enfim, de passagem de informação e que tudo possa ser um bocadinho conversado com a grávida e com o seu companheiro, ou o seu acompanhante. Mas, portanto, é importante, na sua perspectiva, que haja uma participação dos profissionais Eu acho essencial, pelo menos no esclarecimento, não é? Vejam a epidural. Eu não quero epidural. Ok, não quero epidural, porquê? Não é? Porque tenho medo. Tenho medo da agulha, depois vão picar a coluna, ok? Certo. Esta grávida precisa de ser esclarecida em relação à epidural e aos verdadeiros riscos, que são poucos, não é? Ou seja, não há nenhum procedimento no mundo que não tenha uma possibilidade ou de complicações, mas realmente no caso das epidurais, as complicações que possam existir são quase sempre facilmente resolvidas. Pronto. Agora, e é isso, por isso esta grávida pode não querer epidural só por medo, não é? Não porque queira ter dor, não é? Claro. Mas o medo dela de fazer epidural é maior do que o medo de ter dor. Esta grávida terá que ter tempo para ir novamente repensando isto, que é diferente de uma grávida que me diz, eu não quero epidural porque eu gostaria de não ter nenhum tipo de analgesia. Pronto, ok. Eu não preciso de ser esclarecida, não é? Pronto, está tudo ok. Que se mudar de opinião depois há momentos em que não é possível. Não, isso não existe. Não existe. Não para nós, não aqui no Hospital da Luz. E é isto que eu explico sempre às grávidas. Podem sempre mudar de opinião.
a qualquer momento do trabalho de parto, ou quase do parto. E isso não é mau. Não, Eu achei que não era mesmo possível dar-se epidural a partir de determinado momento do trabalho de parto. Pode-se dar em qualquer momento. em qualquer fase. Em qualquer fase. Isto é muito importante as pessoas perceberem. A maior parte das mulheres conseguirá tolerar relativamente bem um trabalho de parto até aos 7 centímetros. Está bem? Principalmente se isto for feito de um modo nada interventivo, super calmo, usando obviamente todas as mesinhas que agora se podem usar de formas não farmacológicas de lidar com a dor, está tudo ok. A partir dessa altura, ou a partir do momento em que a bolsa possa romper, a dor escala imenso. E é aí que muitas grávidas pedem epidural. E eu não sei se vocês têm, por exemplo, esta noção de que a depressão pós-parto é mais frequente nas grávidas que decidiram não fazer epidural e depois, a meio do processo, mudam de ideias, do que numa grávida que à partida já tinha decidido fazer epidural. Isto é tristíssimo, porque obviamente esta depressão pós-parto está ligada ao facto da mulher achar que falhou. É verdade. Não é? Não é? Uma desilusão. Ela está desiludida com ela própria. E a mensagem que eu tento passar é: não tem problema nenhum. não, e a dor do trabalho de parto, a dor do parto é uma dor 10 em 10. É o que faz com que, não é? É a pior dor possível. Portanto, não é nenhuma vergonha, não é nenhum problema. Não é nenhum falhanço. Não é nenhum falhanço não se conseguir lidar com uma dor destas, não é? Claro. Pronto. Hélia, por regra, o plano de parto é entregue quando a grávida chega para dar à luz. Se não conhece ainda a equipa com quem vai fazer o parto. E é obrigatório aceitá-lo, tem que se aceitar. A Direção-Geral de Saúde recomenda que os planos de parto sejam entregues à instituição onde vão parir. E aqui estou a falar um bocadinho para fora da nossa realidade, está bem? Até às 32 semanas. De maneira que eles possam ser analisados pelas comissões que os vários hospitais têm, de análise de plano de partos, possam ser refutados este ou outro ponto, possam voltar para trás e depois possam ser aceitos, digamos assim. Mas quer dizer, eu posso estar no meio da Europa e de repente entrar em trabalho de parto. Claro que sim. Por exemplo, um parto termo. Obviamente, o que nós tendemos a fazer é que desde que o plano de parto não possua nada que seja uma red line para aquela instituição, não é? Em termos clínicos. Em termos clínicos, claro. Eu acho que mesmo que o plano não tenha sido apresentado, nós acabamos por aceitá-lo. Um bocadinho também na linha do conforto, não vale E essas red lines são orientações da DGS, são protocolos da instituição? São um bocadinho protocolos. Pode concretizar um pouco? Posso, claro que sim. No nosso serviço nós temos 3 red lines, muito bem estabelecidas. Todas as nossas grávidas em trabalho de parto têm que ter uma via de acesso colocada, ou seja, um catéter pelo qual nós podemos não administrar nada durante todo o trabalho de parto, mas nós sabemos que ele está lá. A grávida em trabalho de parto é muito difícil de puncionar, principalmente em emergência. E, portanto, nós temos que ter aquele catéter ali. E a maior parte das grávidas aceita. E percebe o porquê. Mas eu acho que isto tem que ser explicado. Claro. Isto é por isto que nós o fazemos. Sim. Nós estamos numa instituição em que nos preocupa tanto a mãe como o bebê e, portanto, a mãe tem que estar assegurada por essa via de acesso. A segurança dos dois. Pronto. Depois, nós aqui no Hospital da Luz não permitimos a monitorização intermitente. Ou seja, o bebê está sempre monitorizado. E eu sei que há estudos que mostram que isto leva a mais intervenções. É verdade. Também leva a menos desejos, na nossa opinião. E, portanto, nós temos wireless, pode ir para a bola de pilates, pode andar a pé, pode levantar-se, pode ir tomar duche, pode fazer o que quiser, mas o bebê está sempre monitorizado. Pronto. É importante para nós. É uma segurança. A terceira linha vermelha é que nós não deixamos comer sólidos. Aqui, nas diferentes sociedades médicas,
Médicas, sim, e a Organização Mundial de Saúde, a ANICE, pessoas que, no fundo, que fazem guidelines para o mundo, digamos assim, diriam que uma grávida em trabalho de parto poderia consumir pequenos snacks. Eu aceito que em alguns países e em algumas situações isso seja perfeitamente aceitável. Não tem o nosso hospital, não tem as nossas condições. Não mundo, são a população, não são são populações, enfim. diferentes. Do outro Portanto, lado do mundo pode eu ser percebo muito que e por isso percebo que estas recomendações tenham sido feitas, obviamente. Nós aqui não deixamos realmente comer nada que não seja água e açúcar. Já me pediram salgados, mas eu não consigo ter um salgado com água e açúcar. E, portanto, nós deixamos ingerir tudo o que sejam sumos claros, imaginem. E agora, desculpem-me a publicidade, mas é a única maneira de eu explicar isto. O compal de maçã, os bongos... Tisanas. Exatamente, coisas sem polpa. Sim. Está bem? Rainhas e polpas. Gelatinas, gelados de água tipo eucalipto, mais uma publicidade. Não se esqueçam depois. Gomas, mas as dos ursinhos, está bem? Que são água e açúcar. À vontade. Pronto, isso não nos chateia. E porquê que nós não deixamos? A grávida é sempre um estômago cheio. Em trabalho de parto ainda mais. Ou seja, para nós, o que é que isto significa? Nós consideramos sempre que a grávida não está em jejum. Porque durante o trabalho de parto, grande parte do nosso sangue e do nosso volume de sangue é recrutado para o útero, para a oxigenação do bebê em trabalho de parto. Pronto. O que faz com que os órgãos não nobres, como o estômago, que é um órgão como os intestinos, fiquem muito menos irrigados. A digestão é muito mais difícil. E, portanto, a grávida vomita muito mais em trabalho de parto. E eu sei que dizem que parto vomitado é parto abençoado, mas isto só mostra o quão frequente isto é durante um trabalho de parto e mesmo na Confirmo. altura do parto. Posso confirmar. Eu Posso sei, confirmar. confirma. Toda a gente. Pronto. Em caso de emergência, imaginem que temos de repente um sofrimento fetal, temos uma hemorragia, um descolamento de placenta, um prolapso do cordão, daquelas emergências a sério, em que nós não temos tempo para fazer uma anestesia locorregional, em que nós temos que fazer uma anestesia geral, ou mesmo que dê para fazer uma locorregional, em que a grávida obviamente não está tão atenta e está nervosa, etc, etc. Se vomitar durante esse período e se aspirar o vômito, Ai, perigoso. os riscos de vida para ela são grandes. E, portanto, todas as sociedades internacionais de anestesia recomendam que não se ingira comida para segurança. Eu não posso ter uma grávida num bloco de partos como o nosso, ou numa sociedade como a nossa. Comeu uma franzinha, sim. Não, posso, mas posso, se ela comeu a francesinha e a seguir teve uma hemorragia, mas aí os riscos compensam, não é? Agora, eu tenho uma grávida que pode estar em jejum para uma cesariana eletiva, porquê é que eu vou fazê-la com ela com o estômago cheio? Percebem? Sim, Ou seja, as coisas têm que Sim, ser numa adaptadas. emergência, claro, Numa se emergência, nós fazemos tudo porque nós temos que Ponderar os riscos, claro. e correr riscos, às vezes, não é? Sim, numa emergência, correm sempre Agora, riscos. noutras situações, para que é que o evitar, havíamos de sim. fazer? Para quê? Para que pôr a grávida em risco, claro. Nós podíamos ficar aqui, de facto, o dia todo a conversar, mas só para terminar, e esta questão é a questão do $1 million, não é? Como se diz, os casos de urgência e um plano de partos. A gestão destes momentos, e aqui peço que apelo à sua experiência pessoal, não é? Eu acho que em emergência, a Graça, não há dúvidas. Independentemente do plano de parto dizer não quero isto, não quero aquilo, ou eu não gostaria disto, ou não gostaria daquilo, em emergência, e reparem que a maior parte dos planos de parto atualmente prevêem isso. Certo. Em caso de emergência, deixo nas mãos dos médicos decidirem aquilo que acharem que é o melhor para salvar a minha vida e a do meu bebê. O difícil não é a emergência, é a urgência. Sim, Quando eu e há tenho- uma diferença e as pessoas nem sempre Que é quando eu percebem tenho qual é. tempo para discutir as coisas. Que é quando eu digo, eu preciso lhe fazer uma cesariana porque o seu CTG não está tranquilizador. Porque
se o CTG está patológico, ou seja, se eu tenho, se o olho, Se é uma emergência. não é? Exato. Agora, essa é a parte difícil, está bem? Ou se estamos durante um trabalho de parto, ou se estamos e de repente temos durante um parto vaginal e eu digo, eu preciso de fazer uma episiotomia para alargar o espaço, no fundo que é o que a episio serve, para alargar o espaço do bebê e para o bebê poder nascer mais rapidamente, e tenho tempo para falar isto e a grávida diz que não é? Pronto. Estas é a parte mais difíceis de gerir, porque na realidade eu posso achar que aquilo é o melhor para ela pode não achar, ela está consciente disso. Eu não estou perante uma emergência, portanto. É um processo de negociação quase em urgência. É um bocadinho essa parte mais. Mas não acho, sinceramente, que seja uma boa altura para se discutir. Portanto, estas coisas deviam estar todas discutidas de base, não é? Nós estamos naquele momento, quem é que tem cabeça, qual é a grávida que tem cabeça para deixa-me lá ver os prós, os contras, pesar uma coisa e outra. Ou seja, pedir isto a alguém não tem lógica. Isto tudo tem que ser discutido muito previamente. Muito bem. Bom, eu quando disse no princípio que isto não era um tema fácil e simples, estava a pensar nos debates, enfim, nos debates públicos mais ou menos extremistas que há em volta destes temas, achando que apesar de tudo havia aqui uma matriz explicativa simples. Na verdade não é ainda um tema simples, como diz, estamos em evolução, vamos todos aprender com isto e com certeza fazer com que as coisas corram melhor para todos, não é? E é isso que a gente quer, bebês saudáveis, muitas grávidas, mamães felizes. E, enfim, a família toda feliz e toda a gente feliz. Bom, de qualquer maneira aqui há uma coisa básica, não é? O bom senso e o respeito pelo momento do parto e por todos os que nele são envolvidos, não é? Por todos, na verdade. É fundamental para que tudo aconteça, lá está, sem stress, sem complicações e com muita felicidade, não é? Elia, muito obrigada mais uma vez pela partilha conhecimento, pela sua experiência. Obrigada. É sempre tão bom ouvi-la e aprender consigo, não é? Obrigada. Quanto a nós, por agora despedimos-nos, mas com a promessa de que voltaremos em breve com novos episódios. Já tivemos uma ideia neste episódio, aqui lançou-nos a escada, e com novas datas para esta e outras rubricas do podcast Hospital da Luz. Subscreva-as e siga-nos. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também. Até breve. Até breve.